Se teve um investimento que caiu nas graças de todo mundo aqui no Brasil, foi o Tesouro Direto. Claro que hoje, com a inflação controlada, seja por qual motivo for, não vamos entrar nesse mérito aqui agora na hora da gente discutir isso, mas com a inflação bem baixa, o Tesouro Direto ele acabou perdendo um pouco do prestígio e perdendo um pouco de espaço para diversos outros tipos de investimento, principalmente investimentos de renda fixa, que acabam conseguindo agora competir. Antes a gente tinha uma inflação totalmente descontrolada e um Selic altíssimo, com chances de subir ainda mais, mas depois que a gente encarou aí algumas mudanças no governo, algumas mudanças nas pessoas que estão aí encabeçando o nosso time econômico federal, a gente acaba vendo aí alguns números regredindo ou parecendo estarem um pouco mais controlados. Sendo assim, surgiu uma pergunta: rapaz, será que o Tesouro ainda vale a pena? Eu queria aprofundar um pouco mais e especificar um pouco mais, porque a gente vai falar de um treinamento que está lá dentro da sua escola de finanças. É mais um treinamento que é gratuito, só deixa eu confirmar isso aqui para você. É mais um treinamento que é gratuito e ele vai falar sobre o Tesouro Direto num determinado prazo. O Tesouro Direto vale a pena no curto prazo, Pedro? Eu quero conversar com você, eu quero fazer com que você pense, com que você entenda o porquê que eu vou dizer que não vale a pena no curto prazo. Primeira coisa, existem estratégias sim para curto prazo, mas essas estratégias de curto prazo elas envolvem um certo limite ali que você tem que ter e uma certa sagacidade que você tem que ter para você poder fazer com que todas as taxas, se você paga a taxa, ou então todos os impostos que vão ser cobrados de você, ainda assim sejam menores do que a rentabilidade que você vai ter e uma rentabilidade que você vai ter que ter num curto prazo, a partir do momento que você vai vender esse título antes da data de vencimento dele. Então é muito importante que você entenda que existem estratégias assim no curto prazo, existem pessoas que já fizeram dinheiro no curto prazo. Porém, o Tesouro Direto em si não é um investimento que foi construído para o curto prazo. Primeiro, porque ele é um investimento que faz uso dos juros compostos, que são juros sobre juros. Se você não sabe o que é isso, digita juros compostos da Universidade Financeira, que você vai aprender numa aula prática comigo, passando exercícios práticos para você, inclusive para você ver se você aprendeu realmente ou não. Vale muito a pena essa aula. Mas o Tesouro Direto faz uso dos juros compostos. Quem saca de juros compostos já entendeu que quanto maior o tempo em que aquele investimento está trabalhando, ou que o juros está trabalhando a favor do seu bolso, a favor da rentabilidade, o seu crescimento passa a ser uma progressão geométrica, ou seja, ele passa a ser exponencial e não aritmético. O que significa isso, Pedro? Bom, ele passa a ser exponencial, ele passa a ser multiplicativo, ou seja, ele vai se multiplicando e não somando, tá certo? Bom, se você não entendeu isso, depois eu gravo um vídeo calma para eu poder te explicar isso tudo. Lá dentro desse treinamento, eu vou te dar alguns subterfúgios, eu vou te mostrar algumas coisas que são características da renda fixa e algumas coisas que são características do Tesouro Direto que fazem com que ele seja muito mais rentável e um investimento muito mais agradável se você tiver uma estratégia de longo prazo. Não que você não deva investir se a sua estratégia é de curto prazo no Tesouro Direto, talvez sim. Se você fizer todas as contas, todas as simulações e ainda assim, dentro do prazo que você quer, pagando as taxas e o imposto que você vai pagar, você vai conseguir, com os aportes mensais que você tem para fazer, você vai conseguir retirar o dinheiro que você precisa, o montante final que você precisa, ótimo, então ele é um investimento que serve para você, ok? Porém, a grande maioria das pessoas tem um determinado valor de aporte mensal que não proporciona a elas, com a taxa do Tesouro Direto, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não proporciona a elas uma multiplicação tão abundante assim do dinheiro que está sendo investido ali. Então você precisa estar muito atento para saber se no seu plano, para saber se na sua meta, na sua expectativa de rentabilidade, aquela estratégia ali ou aquele produto de investimento ali cabe, levando em consideração a rentabilidade dele, ou seja, quanto dinheiro ele vai botar no seu bolso, e levando em consideração as taxas e os impostos que você vai ter que pagar naquele investimento, ou seja, quanto dinheiro vai ficar, no caso aqui, para o governo federal. Beleza? Então, leve muito em consideração isso. Vamos falar do treinamento que eu separei lá dentro da sua escola de finanças, que vai ao ar hoje. Olha só, eu dividi esse treinamento, o nome dele é Tesouro Direto no Longo Prazo, é um treinamento gratuito, eu dividi ele em 4, beleza? Primeira parte desse treinamento, a gente vai falar sobre os benefícios do longo prazo no Tesouro Direto. A segunda parte, eu vou te mostrar qual é a relação da renda fixa com o Tesouro Direto. Na terceira parte, preste atenção, de graça isso, ok? Na terceira parte eu vou te passar algumas estratégias que você pode fazer no Tesouro Direto focado no longo prazo, de graça, eu vou passar isso para você. E no final eu vou te dizer
quais são os títulos mais indicados para você poder investir no Tesouro Direto com um longo prazo. Ou seja, tudo que o pessoal sempre comentou para eu fazer aqui no YouTube, pronto, agora está lá de graça na Escola de Finanças para você ver, aplicar e colher os resultados de tudo isso que você vai aprender por lá, tá certo? Um forte abraço para você, entra no nosso grupo exclusivo do Facebook aqui embaixo, se você quiser receber as notícias do lançamento, o preço do lançamento, etc, que já está tudo lá no grupo de forma privada, inclusive quem está no grupo, todos os membros VIPs vão ter acesso a esse lançamento 1 hora antes do lançamento nacional. Não custa nada entrar, você vai ter que apertar 2 botões, um no link da descrição aqui embaixo e outro lá pedindo para entrar, depois logo eu te aceito, ou alguém da minha equipe te aceita, e logo então você vai ter acesso a todas essas informações e vai se preparar para o lançamento da primeira plataforma de educação financeira do Brasil. Um forte abraço e até a próxima descrição de mais um treinamento aqui na Escola de Finanças. Tchau, tchau!